tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Eliana Costa Lázaro. Hoje teremos uma mensagem motivacional maravilhosa, então fiquem aqui comigo e já se inscrevam no canal. Hoje vamos falar sobre Sansão. Sansão tinha uma força descomunal. Essa força era dele, sim, mas vinha do Senhor. Sansão vencia todas as batalhas. Ele era filho de uma mulher e de um homem da tribo de Dan. Então, nessa época, os filisteus eram pessoas que ganhavam todas as batalhas e todas as guerras. Sansão, desde o ventre de sua mãe, foi dito por um anjo do Senhor que não poderia ter contato com vinho, não poderia tomar vinho, bebida fermentada, não ter contato com coisas impuras e muito menos cortar seus cabelos. Então, Sansão foi crescendo como uma criança normal, mas quando se tornou um moço, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, isso mesmo, da tribo das pessoas maldosas que guerreavam contra todos naquela época. Então, os pais não queriam, mas mesmo ao contrário do que os pais queriam, ele foi e se casou com essa mulher. Mas então, nessa época, ele ia passando por uma estrada e viu então um leão. Esse leão veio para atacá-lo e ele simplesmente com a força das mãos matou esse leão na hora. Ele destrinchou esse leão. Então ele viu tanto que ele era forte, mas o tempo foi se passando e então ele foi sentindo-se cada vez mais forte e ele começou a ganhar muitas batalhas e guerras e batalhas. E então os filisteus queriam muito saber o motivo de sua força para poder acabar com ele. Então ele continuou vivendo e continuou tendo promiscuidade e começou a ter contato com uma mulher chamada Dalila. Foi então que ele se apaixonou por Dalila e Dalila sempre perguntava: qual é o motivo da sua força? Como você pode ser tão forte? E Sansão sempre respondia outras coisas, mas Dalila pelejava contra ele e insistia porque ela iria ganhar muito dinheiro dos filisteus, descobrindo o segredo de Sansão. Sansão então um dia acabou contando para Dalila toda a verdade, disse a ela que era nos cabelos que estava sua força. E então Dalila contou tudo para o exército e os filisteus cortaram as tranças dos cabelos de Sansão e ele foi para a cadeia, ele foi preso. Lá ele sofreu muito porque foram arrancados seus 2 olhos, arrancaram os 2 olhos de Sansão e também sem os cabelos ele não tinha mais força alguma. Então ele chorou muito, orou muito ao Senhor, pediu perdão. Por que, Senhor? Por que foi acontecer isso comigo? Então ele entendeu que tudo de errado ele estava fazendo. E aí ele teve que passar por tudo isso. Então todos os filisteus colocaram ele um dia entre 2 colunas para ter um juízo final sobre ele. Então ele pediu tanto ao Senhor que o Senhor deu mais uma vez aquela força descomunal, aquela força gigantesca para ele. Então ele empurrou 2 enormes estátuas gigantes e empurrou tanto, elas seguravam todo o lugar do templo dos filisteus. Elas não eram abaláveis, era um lugar gigantesco. Ele empurrou com tanta força que ele conseguiu empurrar essas colunas de estatuetas gigantescas. E então o templo todo caiu sobre os filisteus. Nesse dia morreram mais filisteus do que todos que ele matou em todas as batalhas. Inclusive em uma dessas batalhas ele matou 1000 filisteus simplesmente com uma queixada de um jumento morto que ele achou. A queixada era tipo uma ossada do queixo de um jumento. Ele foi batendo e matando, e matou 1000 soldados de uma guerra só nesse dia. Mas no dia final ele matou muitos mais do que esses filisteus. Então o templo caiu sobre eles e ele se foi, ele morreu junto com os filisteus. Porém Sansão poderia ter sido muito feliz e abençoado, mas ele fez tudo errado, tudo que Deus não queria. Então ele sofreu tudo isso, ele passou por tudo isso. Então eu peço que todos vocês entendam a mensagem de hoje, que vocês não se deixem prevaricar, entrar em prostituição, em roubo, em maldade, em mentira, em falsidade, nem em olho grande. Sejam verdadeiros, creiam no Senhor, façam tudo da melhor forma possível, da forma que Deus quer que você faça. Não se deixe levar, porque
a falsidade, a mentira e tudo de ruim está aí. Então esteja em Deus, creia em Deus, sua força vem de Deus e no Criador. Nunca deixe que os outros te controlem. O teu controle vem de Deus, vem do céu. Entenda isso, creia isso e viva uma vida abençoada em nome do Senhor. Que a sua vida seja maravilhosa e você consiga realizar todos os seus feitos. Que você tenha força sim, mas a força do amor, a força de Deus. E que você nunca vacile, nunca na sua vida. Agradeço demais a vocês que ouviram essa mensagem hoje. Se inscrevam aqui no canal. Um grande beijo. Agradeço então a Deus e a todos vocês.